tua glória, Senhor? É aquilo que eu faço ou é aquilo que eu sou? O que é essencialmente para a tua glória? Numa geração e numa época que o que é celebrado não é o que você é, mas o que você faz, a primeira vez que você olha a frase para a tua glória, parece que se remete àquilo que eu faço. Então, se o que eu faço é essencialmente para a glória de Deus, é um equívoco. Porque eu posso fazer algo para a glória de Deus e não necessariamente ser algo para a glória de Deus. Você está me entendendo? Ou não? Quer que eu desenhe? Vou desenhar. Quando o que é celebrado, o que eu faço para Deus a despeito do que eu sou, com a desculpa de ser para a glória dele, é uma mentira, porque existem duas coisas. Existem aquilo que é importante e aquilo que é essencial. Ser usado por Deus é importante, mas não é essencial. Essencial é quando você é aprovado naquilo que você faz. Isso é essencial. Então, ao olhar para essa frase, para a tua glória, essencialmente não é o que eu faço para a glória de Deus, mas o que eu sou para a glória de Deus. Está entendido? Então é uma questão de prioridade. E eu quero compartilhar com vocês, porque há uma grande diferença daquilo que eu faço e daquilo que eu sou. Porque eu posso fazer algo para Deus, e aquilo que eu faço pode ser não necessariamente o que realmente eu sou. Porque o que mais acontece é o seguinte, que na maioria das vezes, o que eu sou, entre o que eu sou e o que eu faço, geralmente existe um abismo. Então, se existe um abismo entre o que eu sou e entre o que eu faço, então a coisa está errada. Mas nós vivemos uma geração que celebra a performance. Você pode ser um canalha, mas se você pregar bem, ser um cara que tem carisma, então a unção está contigo. Só que a gente confunde unção com performance. Às vezes o cara fala muito bem, mas a vida dele está toda errada, mas ele fala bem, tal, aquela coisa. E nós somos seres emocionais. Entramos na lábia do cara e na performance do cara e no entretenimento do cara e fala, caraca, como Deus está na vida dele. Pô, aí eu pergunto, será que é Deus ou é performance? Porque se é unção, o que eu falo, o cara ouviu, ele vai mudar. Se não é, então nem o pregador, nem o cara que ouviu vai mudar. Então, tem muita performance no meio gospel. E geralmente me parece que o bom pregador não é o conteúdo, mas é a performance. Eu estou falando uma grande mentira aqui. O que é celebrado não é necessariamente... O cara pode falar a maior besteira do mundo, mas se o cara tem uma performance... Hitler era um cara que tinha uma boa performance. E um cara que conquistou o coração de muita gente, ou não? Pô, 95% da igreja evangélica ficou a favor do Hitler, pô. Então o cara era bom. Eu estava lendo aquele livro, A Cruz de Cristo. Muitos evangélicos diziam o seguinte, pô, esse cara só pode ser de Deus. Por quê? Porque a Alemanha estava quebrada. Hoje nós temos carro, casa e emprego. Pô, esse cara é cara de Deus. É um cara de Deus. Então a gente está sempre atrelado à performance, aquilo que o outro faz, em detrimento daquilo que eu sou. Só que Deus conhece o nosso coração, amém? Deus conhece o meu coração. Então, se você é um cara bom de performance, se você é um cara talentoso, se você é um cara cheio de dom, só que tem um problema, o dom e o talento não conseguem esconder muito tempo o nosso caráter. Tem uma hora que o teu desvio vai vir à tona, porque Deus é Deus, e Ele pega aquilo que está escondido, e a Bíblia diz que Ele coloca no telhado para todo mundo ver. Então essa coisa da gente tentar enganar todo mundo o tempo todo não funciona por muito tempo. Então tem uma hora que o teu caráter, o desvio dele, aquilo que Deus ainda não ajustou, vai vir à tona e vai sobressair os seus dons e talentos. Então, cara, o que Deus está preocupado não é com o teu dom e talento, Deus está preocupado em ajustar o teu caráter. Está limpo aí? Então, para que a coisa que eu faço seja para a glória de Deus, passa pelo caráter ajustado que Deus fez na minha vida. Aí sim a coisa é essencial. E aí eu queria compartilhar com vocês uma história muito legal na Bíblia,
que fala sobre isso, né? Sobre o que a gente faz para a glória de Deus, passa por aquilo que nós somos ou por aquilo que nós fazemos. E em que momento Deus prioriza isso? Porque a igreja evangélica brasileira faz pra caramba. Não faz? Somos 45 milhões de evangélicos brasileiros que faz muito bem o que faz. A gente só não consegue mudar o país, né? Nada muda no Brasil. Porque o que está acontecendo? O que muda não é o que você faz, é o que você é. A pregação que impacta não é o que você diz, mas o que você vive. Então me parece que no Brasil a gente fala muito bem a respeito de Deus, mas na hora de viver a gente não vive esse Deus. Por isso que a gente não consegue impactar. Quer ver um exemplo? Alguém anda de BRT aqui? Deus tenha misericórdia da sua vida, da sua vida, da sua vida. Eu também ando, de vez em quando. Na última vez que eu andei de BRT, eu estava sentadinho, e quem anda de BRT que sabe, né? Tem umas televisõezinhas que ficam passando ali o próximo jogo dos times do Rio e tal, aquela coisa toda, cenas das novelas, é uma babosada, né, que tem lá. E tem um tal de horóscopo cigano. Né? Quem anda de BRT sabe aqui, de vez em quando faz a fezinha lá no horóscopo cigano. Aí tem um horóscopo cigano. Aí era uma quinta-feira, eu estava indo para a Pipe do Recreio, eu nessa época morava em Itaguaí, e aí essa galera, aí tinha uma galera assim de crente. Porque crente, a gente logo vê quem é crente. Não pelo bem que ele faz, mas pela roupa que ele veste e pelo número de comida que ele come, pela quantidade de comida que ele come. Infelizmente, né? Infelizmente, um crente é detectado nunca pelo caráter dele, mas pela comida que ele come, e muito, e pela roupa que ele veste. Infelizmente, nós somos assim. Infelizmente, é assim que se detecta um crente nos ônibus. E eu gostaria que fosse de outra forma, mas é assim, infelizmente. Aí a gente viu uns crentes assim, tal, eu estava lá olhando. Aí eram 3 irmãs assim, falando, não, porque a minha vida é uma bênção. Pô, na igreja lá, aí ficam contando vantagem, né? Porque lá na igreja estava lotado, tá uma benção, tem muita gente entrando na nossa igreja. Rapaz, na nossa igreja estava lotado esse domingo. Esse domingo tinha gente saindo pelo ladrão na igreja e tal. Aí a outra, para não ficar por baixo, falou assim mesmo, cara, na igreja tinha tanta gente que parecia até um inferno aquilo lá. Assim, é sério. Eu olhando aquele circo dos horrores, né? Aí, de repente, apareceu o horóscopo cigano, aí apareceu a adaga. Dia propício para ganhar dinheiro. Uma irmã daquela olhou e falou assim, ó, é de Deus. O meu pastor falou tudo aquilo domingo, hoje está se confirmando. Sério, sério. Aí uma outra repreendeu, eu falei, graças a Deus. A outra falou assim, ó, isso não é de Deus não confio em nada disso aí. Só confio naquele, Áries, peixe, escorpião. Então, assim, estavam indo para onde? Para a igreja. Essa é a igreja evangélica brasileira. Que faz muito bem. Vão lá, vão cantar muito bem, vão tocar muito bem. Vão fazer um cenário maravilhoso, vão fazer tudo muito bonito, porque sabem fazer muito bem feito. Mas não vão impactar porque é só o que se faz e não o que se vive. E para a glória de Deus não é o que eu faço, mas é o que eu. Então eles estavam indo para a igreja não para a glória de Deus, apesar que o discurso é para a glória de Deus, mas estavam indo para a igreja para quem? Para eles mesmos. Porque na realidade eles querem que o pastor, de forma prognóstica, não de forma profética, mas de uma forma prognóstica, venha revelar o futuro econômico deles. E as igrejas estão enchendo porque todo mundo, ainda mais agora que a gente vive essa economia meio maluca aí, então está todo mundo agora com medo de perder aquilo que está no bolso. Então está todo mundo correndo para onde? Para Deus, para que Deus possa preservar o dinheiro e a vida econômica delas. Então, se nós temos hoje pessoas que frequentam a igreja e a igreja se reúne por causa do medo, então a gente não vai mudar nada. Até porque a igreja evangélica brasileira, segundo o Ed René, e eu concordo com isso, ela está baseada em 3 pilares: medo, culpa e ganância. Se você tirar isso da igreja evangélica, ela fica perdidinha sem saber o que fazer.
Porque ela não sabe se relacionar com o outro se não for pelo medo. Então ele usa o medo para ter o outro. Para quê? Para que seja influenciado? Não, para que seja manipulado. Então eu manipulo com o outro por onde? Pelo medo. Manipulo o outro pela ganância, ainda mais em tempos de crise. E manipulo o outro por onde? Pelo sentimento de culpa. Tá vendo? Tudo que está acontecendo na tua vida aí, porque tem alguma coisa estranha na tua vida aí. E a graça de Deus passa longe disso. E a gente vive esse momento. Mas assim, a esperança é que a minha geração, aliás, a geração mais nova do que eu não sou tão novo assim mais, a minha geração aí, ela realmente seja para a glória de Deus. Definitivamente. E aí eu queria compartilhar com vocês, que vocês abrissem em Gênesis capítulo 4, a vida de dois irmãos, que um fazia para a glória de Deus e o outro era para a glória de Deus. Caim e Abel. Quero trazer uma perspectiva desses dois caras para vocês, que é muito interessante, como a Bíblia ela é fantástica, né? Então, numa geração que se valoriza... Gênesis capítulo 4. Então, numa geração que se valoriza mais o que você faz do que você realmente é, pessoas sem integridade acabam sendo beneficiadas. A competência pode camuflar o caráter, mas não por muito tempo. Então, querido, mais que competência, integridade. Amém? Vamos repetir comigo? Mais que competência, integridade. Isso, agora com fé. Sem fé foi o que vocês falaram aí, ok? Com fé. Mais que competência, integridade. É o que a sociedade está esperando de nós. Integridade. Não é competência. Ok? Então vamos lá. Adão teve relações com Eva, sua mulher. Transaram, essa é a palavra. E ele engravidou e deu à luz a Caim. Tá faltando, eu queria uma Bíblia mais contextualizada, né? Com o auxílio do Senhor, tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta. O texto diz que ele aceitou Abel e depois a sua oferta. Tem muita gente que fala assim, não, que Deus, o Senhor aceitou a oferta. Não, Abel que ele aceitou e a sua oferta. Mas não aceitou Caim sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o teu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Amém? Então, assim, a minha oração é que a gente realmente, que esse congresso, ele contribua para a minha vida, para as nossas vidas, para que a gente realmente seja para a glória do Senhor, só para Ele. A Ele toda a honra e toda a glória. E aqui a gente aprenda a honrar a Deus até mesmo quando as pessoas não estão nos vendo. Porque geralmente a gente honra a Deus só quando as pessoas nos veem, né? Quando ninguém está vendo, a gente honra outras coisas, não a Deus. Mas a gente aprender a honrar a Deus até mesmo quando ninguém está vendo. Porque é aí que a honra é de verdade. A integridade, ela está quando ninguém está vendo. Não é quando as pessoas estão vendo. E a gente tem que aprender a ser íntegro quando ninguém está vendo a gente. Ok? Então assim, se para a glória de Deus não é o que eu faço, mas é o que eu sou, na medida em que Deus começa a trabalhar no meu caráter, porque Deus não quer mudar a sua personalidade, Deus quer mudar o seu caráter, e eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso, porque se Deus mudar a minha personalidade, acabou, Gustavo, eu não sou mais quem eu sou, eu vou ser uma outra pessoa que não sou mais eu. Então quando eu prego, a minha pregação não é uma psicografia. Eu não sou Chico Xavier, que chego aqui e uma outra pessoa abaixa em mim e eu viro um cavalo para que outra pessoa fale, não, Deus usa a minha personalidade, os meus conhecimentos, aquilo que eu sou, e eu vou tentando não comprometer a profecia, menos de mim, mais de Deus, para o outro. Então não é uma coisa psicografada, ok? Então isso não é espiritismo, isso é evangelho.
Ok? Então o evangelho é diferente. É Deus usar você do jeito que você é. Então Deus, ele não está muito interessado em mudar a sua personalidade, a tua essência. Deus quer mudar o teu caráter. Isso é claro aqui? Ok? Então Deus quer mudar o nosso caráter. Isso tem que ficar muito claro. Então se essencialmente o que eu sou é para a glória de Deus, então eu entendo que eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Servir não é necessariamente o que eu faço. Servir tem que ser um estilo de vida. Porque se não for um estilo de vida, eu posso, como diz a Bíblia, entregar o meu corpo para ser queimado. Mas sem esse amor, nada vai valer. Não é isso que o apóstolo Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 13? Então, eu tenho que ser. Então o serviço está em mim. Então eu tenho que abrir mão de servir, aliás, de ser servido para servir. Porque isso é essencialmente aquilo que Deus está trabalhando na minha vida. Para a glória dele. Então se para a glória do Senhor é aquilo que eu sou, então eu vou abrir mão de ser o primeiro, eu vou ser o último se essa for a condição, para que uma outra pessoa seja a primeira. Então eu vou abrir mão do pódio para que a outra pessoa esteja no pódio, eu não vou subir o pódio. Porque na minha concepção, estar no pódio ou não estar no pódio não faz a minha cabeça. Porque eu sou um cara bem resolvido. Porque o mais que vencedor não é aquele que está em cima do pódio, mas é aquele que quer botar todo mundo em cima do pódio, mas ele fica aqui tendo prazer em ver o outro subir no pódio. Você está entendendo o que eu quero dizer? O cara que é mais... Aquele cara que é muito mais do que vencedor é aquele que quando chega à mesa da bênção, ele não é o primeiro a comer. Ele tem prazer em ver todo mundo comer. E depois ele senta e come. Esse é o cara. O mais que vencedor é aquele cara que quando chega o ônibus do sonho, ele não é o primeiro a entrar. E nem dá cotovelada em ninguém para poder entrar primeiro. É aquele cara que tem prazer em ver todo mundo entrar, mesmo que ele não entre. Mas ele teve prazer de ver todo mundo entrar. Ele vai pendurar no lado de fora, porque o prazer dele está em ver o outro se realizar em Cristo. Você está entendendo o que eu quero dizer? Deixa Deus ministrar hoje no seu coração. Isso é para a glória de Deus. E ninguém vai te dar tapinha nas costas por causa disso, porque você não tem que merecer troféu. Você não está fazendo mais sua obrigação, porque é para a glória de Deus. Então, a partir do momento que eu faço tudo isso, esperando que todo mundo que entrou no ônibus me reconheça, então você está fazendo para você, então não é para a glória de Deus. Domingo retrasado, teve batismo na igreja, tinha horário para chegar na igreja. No trajeto lá, eu moro pertinho da igreja, só atravessar a Avenida das Américas e já estou na igreja. Eu atravessando a Avenida das Américas, tinha uma mulher com um carro parado, enguiçou. Eu olhei aquele carro e fingi que não vi. Só que quando Deus mostra para você, você passa a ter responsabilidade com aquilo que você está vendo. Amém, irmão? E eu fico assim, Senhor, eu não queria ter visto, eu não queria ter visto. Mas eu vi. Não sou mais inocente em relação à responsabilidade com aquilo. Eu falei, Senhor, eu tenho que ir para a igreja. E ele falou, a tua igreja está ali, ó. Mas eu tenho horário. De uma forma mais contextualizada, Deus, que se lasque o teu horário. Eu não estou nem aí para o teu horário. Tua igreja está ali. Você não é pastor da primeira igreja batista do Recreio. Você é pastor do bairro do Recreio. Ela é tua ovelha. Só que não sabe ainda. Aí eu falei, tá bom. Boa. Que não tem como. Eu tentei fugir, mas pesa a consciência. Que quando você conhece o evangelho, você não consegue mais... Não adianta, você fica refém desse evangelho maravilhoso. Não tem mais como. Só se o cara for muito canalha. Falei, cara, eu tenho que ir. Aí eu fui. Porque mulher, assim, pensa que todo homem é forte, né? E ela deixou eu carregando o carro sozinho. Ela nem para me ajudar.
E eu tô lá, né? Eu falei, Senhor, é a minha cruz, vamos lá. É pro Senhor, é pra tua glória, né? E aí, nessa hora, você quer que todo mundo da igreja passe para ver você. Só que Deus não permitiu que ninguém me visse. Porque o que a mão esquerda faz, que a direita não tem que ficar sabendo. É para a glória dele. Pô, tô aqui, tô chegando atrasado, vou ter que ajudar ela, tô carregando sozinho, ninguém vai me ver? Deus, não. Eu já tô te vendo, tá bom. É o que você precisa. É o que você precisa. Ajudei a mulher, terminei, a mulher no telefone, falei, ó, senhora, tá aqui, tá tudo bonitinho, tirei o carro dela do perigo. Pô, ela nem me agradeceu. Ela falou, valeu, e virou. Eu olhei e falei, Senhor, é para ti, senão eu pego esse carro e devolvo aonde ele estava agora. Mas é para ti. Aí ele falou assim, é isso aí. A única forma de você fazer para mim não é a hora que você está tocando, é a hora que você está sendo bênção na vida do outro. Isso é fazer a minha obra. Porque a gente acha que fazer a obra de Deus é só tocar e pregar. Pô, isso não é nada. Isso é a cereja, não é o bolo. O bolo foi o que eu não queria fazer ali, porque eu estava atrasado. Então a gente às vezes a gente valoriza e celebra muito mais a instituição do que a pessoa. E as pessoas existem para serem valorizadas, para a honra e glória do Senhor, que é para a glória dele. Então, diz o texto aqui, que para a glória do Senhor é o que eu sou. Então o que eu sou, eu vim para servir. Eu servi aquela mulher. Se ela vai me agradecer ou não, isso é um problema dela. Isso não me importa. Eu não faço as coisas, eu não sou para Deus e nem faço as coisas para Deus esperando o resultado. Porque o mais importante do que o resultado é o processo. É no processo que a gente cresce. Então quando a gente passa a valorizar o processo, se o resultado for positivo ou negativo, não importa mais. O que importa é que eu cresci no processo. Até porque o resultado não é departamento meu. É departamento do Senhor, porque diz a palavra do Senhor que eu planto e rego, mas quem dá o resultado não é meu, pô. Mas a gente vive em busca do resultado e a gente vive em busca e a gente vive escravo do resultado, e as coisas bacanas do processo vão passando batida, a gente não vai valorizando as coisas mínimas do processo, porque o nosso olho está no resultado. Deixa eu te falar uma coisa, tira o olho do resultado, porque não é lá que você tem que olhar, porque lá é departamento de Deus, não é teu e você não é Deus. Eu gosto de uma frase muito interessante, homem, seja homem porque Deus eu já sou, entendeu? Deus falando pra gente hoje, homem, seja apenas homem porque Deus eu já sou. Então o teu olhar não pode estar no resultado, porque lá não te pertence, meu irmão. O resultado não tem nada a ver contigo. Tem a ver com o Senhor. É no tempo dele, na hora dele e do jeito que ele quer. Então a minha vida tem que estar pautada nos processos. E eu não posso ignorar esse processo. Então servir para a glória de Deus, não só fazendo, mas sendo um servo de Deus, é a expressão da minha fé em Deus. Quando eu sirvo, é a expressão da fé em Deus. O que isso significa? No momento em que eu sirvo uma pessoa, é como se eu fizesse o processo da compaixão. Qual é o processo da compaixão? É você se colocar no lugar do outro. Se Deus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Ele faria algo totalmente diferente de mim. Por quê? Porque se a minha fé em Deus é a expressão do nosso relacionamento, então eu digo, se Deus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Eu já sei o que Deus faria, porque Deus não ignora aquilo que nós ignoramos. Que foi o caso dessa mulher que eu passei na Avenida das Américas e queria ignorar. Mas como eu fiz o exercício, se Deus estivesse no meu lugar, eu não ignorei. Porque era exatamente isso que Jesus faria. Então quando eu sirvo, quando eu sou para a glória de Deus, além de ser a expressão da minha fé em Deus, é a expressão do amor de Deus em mim. Porque o outro vai conhecer o amor de Deus através das minhas atitudes. Porque amor não é o que eu digo, não é o que eu canto, não é o que eu sinto. Amor é o que eu faço para o outro.
a despeito daquilo que eu gostaria que fizesse por mim e a despeito daquilo que, mesmo que o outro não faça, eu vou fazer porque isso é o certo, é o justo, é o correto aos olhos de Deus, e que se Deus estivesse aqui faria isso. Estão entendendo? É fácil? Não é. Porque você tem que se humilhar para que a vontade de Deus ela prevaleça. Mas aí está tudo bem. Então a gente entende que a gente está aqui para ser, para a glória de Deus, é servir. Só que tem um problema muito sério que acontece nas igrejas. É quando chega a hora da forma, como servir. É aí que entra a confusão. Porque existem irmãos abençoados, para não dizer outra coisa, que eles montaram um padrão gospel de qualidade que eles mesmos não vivem. Os canalhas, eles não vivem e quer que todo mundo viva aquilo que eles mesmos não vivem. Mas esse é o padrão que eles aceitam. Aí eu te digo, que padrão é esse? Eu falo, irmão, vem cá, jogou em que clube? Tu jogou aonde para chegar aí, todo marrento aí dizendo que padrão? Que padrão é esse? Me diz aí, se a graça de Deus ela é múltipla. Que padrão é esse único aí que você está querendo que todo mundo aqui seja igual? Que parada é essa? Está maluco? E isso está muito claro aqui no texto, porque a Bíblia diz aqui que Caim se tornou agricultor e Abel se tornou pastor de ovelhas. Eles eram diferentes. Filhos dos mesmos pais, viviam numa mesma cultura, viveram numa mesma realidade, mas eram pessoas completamente diferentes. E eu queria me ater um pouquinho nessa parte aqui, bater nesse papo com vocês, que prestem bem atenção. Quando a mulher e o homem lá erraram e desobedeceram a Deus, logo que Deus sentenciou a mulher, ele disse para a mulher o seguinte: o fruto do teu ventre vai pisar a cabeça da serpente. Porque lembra que quando Deus perguntou para Eva assim, Eva, por que você comeu? Por que você deu a fruta pro Adão aí? Ela diz assim, a serpente me enganou. Você já foi enganado? Você já foi traído? Ser traído por alguém que você não conhece é mole. Mas quanto maior é o vínculo que você tem com uma pessoa, maior vai ser a dor da traição. Preste bem atenção. Quando Deus perguntou para Eva, por que você fez isso? Olha a mágoa no coração. Ela me enganou. Quando ela diz isso, ela está falando assim, eu acreditei mais nela do que no Senhor. A palavra da serpente teve muito mais peso, teve muito mais credibilidade do que o Senhor, por causa do nosso relacionamento. Lembra quando o apóstolo Paulo fala de Jesus, a ceia? Na noite em que ele foi, pesou, cara. Jesus foi traído por uns caras mais parceiros dele, que era Judas. Você já parou para pensar nisso? O vínculo que Jesus tinha com Judas era tão profundo que no momento que a gente lê sobre a ceia, é justamente essa frase que começa ali o esquema da ceia, que na noite em que eu fui traído, e aquilo marcou a vida de Jesus, e está lá no texto isso aí. Bom, se Judas não fosse tão próximo assim, ele não sentiria tanta dor dessa traição. Porque, eu vou voltar a afirmar aqui, a traição só tem peso e dor na medida que o vínculo, ele se estreita, ou não? Tem até existe até uma frase que diz o seguinte, se uma pessoa lá do recreio jogou uma pedra aqui em você, você nem vai sentir. Mas se essa pessoa que está do seu lado dá uma pedrada em você, você vai sentir a dor da pedrada, vai ou não vai? Então, quanto mais próximo for a pessoa de você, mais dura é a dor da traição e do engano. E Deus pergunta para ela assim, você fez isso? Fiz. Ela me enganou.
Então Eva ficou com aquilo no coração. E quando a gente é traído, quando a gente é enganado, aquilo fica no nosso coração. É difícil esquecer uma dor, é difícil esquecer uma traição. Mas na mesma hora Deus fala para ela o seguinte: o fruto do seu ventre vai pisar a cabeça dessa que lhe traiu. E tudo aquilo que ela representa. Isso está no capítulo 3. No capítulo 4, ela vai lá fazer as coisinhas lá com Adão, as alianças dela lá com Adão, pá, aquela cultura. Aí ela engravida. Já reparou no texto, quando a gente começou a ler no texto, capítulo 4, que ela fala assim: Senhor, muito obrigado, porque eu tive um filho, homem. Está aí, não fecha tua Bíblia não, está aí na tua Bíblia. Ela agradece. Ela agradece a Deus porque ela teve um filho homem. E o que isso significava para ela? Havia uma promessa de Deus na vida dela, que o fruto do ventre dela pisaria a cabeça de quem? E quem era o fruto do ventre dela? Caim, irmão. Você só sabe que é Jesus porque a Bíblia já está ali, você sabe que é. Hoje eu sei que é Jesus porque eu já li a Bíblia. Mas na cabeça de Eva, quem era a pessoa que ia pisar a cabeça da serpente? Está no texto. Qual foi o problema disso? Que todas as expectativas da família estavam em quem? Em Caim. E Abel? Quem é Abel, irmão? É tudo para um filho e nada para o outro. Até porque, na cultura judaica, tudo era voltado para quem? Para o primogênito. Ou não? É tanto que Jacó malandramente falou assim: eu vou dar mole não. Eu vou dar uma pernada em Esaú e vou ficar com a bênção do filho primogênito. Porque era o filho primogênito que daria continuidade ao legado da família. Presta bem atenção. A profissão de Adão era de agricultor. E qual é o filho que vai dar continuidade? Caim, pô. Você nunca parou para pensar nisso? Caim vai dar continuidade. E na cabeça de Eva, é Caim que vai pisar a cabeça da serpente. E lá, olha a expectativa dela. E o meu filho vai ser responsável para trazer a gente de volta para onde? Para o Éden. Porque viver fora do Éden é muito ruim. As dores de parto são maiores. O meu marido tem que ralar para tirar o fruto da terra. Então a gente era feliz e não sabia. Então Caim é que vai trazer a gente de volta. Só que ela errou de filho aí, seria Jesus, né? Mas na cabeça dela é quem? Caim. Então ela cria expectativa em cima do filho mais velho. E quando a gente cria expectativa em cima de uma pessoa, a gente está fadado a se frustrar. E o pior é que quando você cria expectativa num filho a despeito do outro, começam as comparações. E a pior coisa para um filho mais novo é ser comparado pelo filho mais velho. Do tipo, olha teu irmão é um exemplo, você não, segue o teu irmão. Isso acontece muito na igreja. Está vendo aquele irmãozinho fulano de tal? Às vezes o pastor falava assim, você tem que ser igual o fulano de tal. Eu falei, tá doido que eu vou ser igual o fulano. Sabe de nada, inocente. Tá, pegando a mulherada geral da igreja aí. Só não engravidou porque é um cara esperto. Mas a aparência do cara de santidade, as atitudes de um cara certinho, ele fazia tudo para a glória de Deus, mas ele não tinha nada a ver com a glória de Deus, porque ele não era para a glória de Deus. Só o que se vende não é o que você é, o que vende é o que você faz, porque o homem só pode conhecer o que é exterior, e Deus o coração. Então o que está faltando para a igreja evangélica brasileira? Discernimento. Porque tudo que é de performance no palco a gente engole, achando que é de Deus. Mas eu quero dizer para você que nem todo mundo que vem em nome de Jesus é de Jesus, hein? E aí falta na igreja evangélica é isso aí, discernimento. Para discernir os espíritos. E a gente não tem esse discernimento porque a gente acha que, caramba, falou de Jesus, eu tiro o chapéu. A Bíblia diz que Satanás se transfigura em anjo de luz e seus demônios em ministros de justiça. E o próprio Jesus falou que muitos viriam no nome dele.
Mas os dois caras eram diferentes. E nós precisamos aprender a celebrar as diferenças. Eu estou vendo aqui Caim e Abel aqui, eu estou lembrando aqui, né? Pastor de ovelha e agricultor. O apóstolo Paulo falava, né? Aquele que come legume, não critique o que come carne. E nem o que come carne critique o que come legume. Mas a gente tem que viver, procurar viver em harmonia. Ninguém é igual a ninguém, irmão. Então, a base desse serviço... Então, se eu sou para a glória de Deus, anote isso no seu coração aí. Se eu sou para a glória de Deus, eu tenho que respeitar as diferenças, porque isso é amor. E antes de julgar o irmão por ser diferente, julgue a si mesmo primeiro. Porque a Bíblia diz que tudo passa por nós primeiro, depois para o outro. E é interessante que a gente não sabe lidar muito bem com essas coisas diferenças, né? Lá em casa nós somos 5, eu, Patrícia e os nossos 3 filhos. É isso mesmo, eu gosto de fazer filho, uma coisa que eu amo fazer é filho. Lá somos 5, é o Serginho, a Rafaela, o Serginho que tem 18, a Rafaela tem 13 e a Lelê que tem 3. É isso mesmo, não sou tão novo como você imagina não. E tem eu e Patrícia. Patrícia é totalmente diferente de mim. Eu sou um cara mais transgressor, como diz Newton Bonder, no livro dele, Alma e Moral, né? Tem um cara transgressor e o cara que é aquele que se autopreserva. Um transgressor é aquele cara que tem dificuldade com regra. E minha mãe queria que eu fosse marinheiro. Ela brincou comigo, né? Eu ia estar preso direto. Porque nada a ver marinha, militarismo comigo. Eu não tenho nada a ver com isso aí. Nada a ver. E aí, Patrícia, aí eu lembro, às vezes a gente acha que o outro tem que ser igual a nós, né? Aí eu estava andando, a gente foi foi em Itacuruçá, eu acho que foi em Itacuruçá, lá perto de Mangaratiba, lá em Mangaratiba. Nós fomos lá comer alguma coisa tal, lá na praia. Aí no final, aí não tinha um refrigerante que Patrícia queria, porque mulher é muito incoerente, né? Ela come pra caramba, depois pede Coca Light. É muita incoerência. Aí ela falou assim, não tem Coca Light, você pode comprar Coca Light lá? Eu falei, vou, com o maior prazer, né? E lá foi eu, com o maior prazer. Aí eu fui lá, com o maior prazer. Falei, caraca, depois que eu comi pra caramba, a mulher tem que fazer lá naquele outro quiosque lá. Mas falei, né? É por amor, não é por aquilo que eu faço, por aquilo que eu sou. Então vamos embora. Aí eu fui, trouxe pra ela, aí eu dei o refrigerante pra ela e tal. Ela olhou aquele refrigerante, ela falou assim, você não me ama mais? Eu falei, caraca, deu ruim na mulher agora. Você não me ama mais, nosso amor acaba aqui. Eu falei, por que, cara? Porque você sabe que eu gosto de tomar com 2 canudos e você trouxe um. Eu falei, caraca, quem é que está dentro de você aí, que eu não sei? Quero minha mulher de volta. Eu falei, que isso, maluco? Ela gosta de 2 canudos, eu gosto de um. E mulher se atém aos pequenos detalhes, né? Que a gente passa batido, né? E Deus é muito detalhista também. Mas a gente passa batido. O Serginho, uma vez, a diretora ligou lá para casa preocupada, dizendo assim, olha, seu filho tem problema. Eu falei, caraca, será que eu influenciei tão mal meu filho assim, cara? Será que ele saiu realmente igual a mim? Caraca, ferrou. Descobriram, né? E seu filho tem problema. Eu falei, o que aconteceu com meu filho? Eu falei assim, teu filho sofre de dupla personalidade. Aí eu falei, por quê? Porque ele pensa que é dinossauro e está atacando todos os amiguinhos aqui do colégio. Não, sério, isso foi verdade. Aí eu falei, caraca, eu não acredito, Deus do céu. Aí lá vai a gente ter que ir lá para a escola, um montão de criança mordida pelo meu filho lá. Não, sério, foi mesmo. Eu falei, caraca, essa é a minha família. Aí tem a Rafaela. A Rafaela, uma vez eu fui fazer ela dormir, aí fui na Rafaela. Falei, Rafinha, que é minha filha de 13 anos. Virou adolescente, meu Deus do céu, ô fase, Jesus. Eu tinha me esquecido o que era ser adolescente. E para piorar, ela é igualzinha a mim. É que me dá muita raiva aí, cara. É muita raiva, ela é muito igual a mim. Eu não tenho nem como reclamar. E aí, ela falou assim, papai, ela era pequenininha, né? Fui ninar ela e tal, ela tinha uns 5 ou 6 aninhos e tal.
Aí fui ninar ela, aí eu comecei a cantar pra ela. Nana, neném, que a cuca vem pegar. Quer dizer, isso é música que se canta pra criança, não, né? Aí ela falou assim, ô, deixa eu ninar você. Aí eu, tá bom, então nina papai aí. Aí ela começou a me ninar. Sou cachorra, sou gatinha, e não adianta se esquivar. Pior que tá sendo gravado isso, né? Eu falei, caraca, a gente só ouve os clássicos do rock dos anos 70 aqui, ela vem com Tati Quebra-Barraco. Eu falei, senta aí pra gente discutir a relação. Eu falei, pô, papai te trata com o maior carinho, cara. É leite 1+, 2+, 3+, 5+, leite, pô. Cara, é assim, pô, e tu é cachorra? Ela falou, não, eu sou gatinha, cachorro é minha mãe. Aí eu falei, meu Deus do céu, essa é a minha família. Vocês estão rindo porque não é com vocês. Eu falei, caraca, ferrou pra mim. Ah, se o pessoal da igreja descobre, né? E agora pequenininha. E que a gente tem filho pequeno. Quantos tem filho pequenininho aqui? De 2, 3 anos? A gente fica meio mongol, né? A gente chega em casa e fala, puti, não sei o que e tal. Aí eu chego perto da minha filha, né? Ela tava lá mamando assim e tal. Aí eu falei, meu cutioca do pai, que não sei o que. Cheguei assim toda, né? Ela tirou uma madeira e fez assim, eu, hein? Virou. Eu falei, pô, até tu, Brutus, nasceu ontem, já tá querendo... Aí eu vou orar para Deus. Eu falei, Senhor, não, minha família é muito desajustada, é muito desequilíbrio no lugar só. Me dá uma resposta aí. O Senhor falou assim, cara, eu já sei qual é o problema da tua família. Sabe qual é o problema da tua família? É você, irmão. Você sabe qual é o desequilíbrio da tua família? É você, porque você não aprendeu ainda a lidar com as diferenças. Você sabe quem está fazendo mal na sua família? Aí são eles, não. Porque eles são crianças, estão fazendo do jeito que toda criança faz mesmo. O problema está em você. Então, quando a gente não sabe lidar com as diferenças, a gente culpa sempre o outro por aquilo que a gente não sabe lidar. Olha que maldade. Quando a gente não sabe lidar com as diferenças, a gente sempre joga a responsabilidade para quem? Para o gay. Por isso que a igreja evangélica hoje mete malha no gay. Como se o gay fosse o problema do Brasil. Então, vamos matar todos os gays que a coisa vai resolver. Não vai, irmão. Isso é distração. E Deus não mandou eu queimar o gay. Deus mandou eu amar, porque somente o amor pode fazer a diferença. E aqui é lugar deles também. Pô, não é para você? Meu irmão, olha só, se o evangelho é para você, meu irmão, é para qualquer bagulho. Bicho, se Deus aceitou você, qualquer porcaria Deus aceita. Como eu. Bicho, se você está na igreja, irmão, glória a Deus. Porque a igreja realmente é para todos. Amém? Só que eu não entendo isso. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Aí o que acontece? Isso não tem nada a ver com o que eu vou pregar, mas eu vou fazer um adendo aqui, porque eu tenho que ser polêmico, não adianta. Nem todo gay concorda com o que o Jean Williams fala. Sabia disso? Sabia que nem todos, ele não representa todos os gays. Assim como o Malafaia também não me representa. E assim também como o Bolsonaro também não me representa. Porque eu não aceito um cara que diz que ama e vai pro namoral e da forma mais estúpida fala com as pessoas. Está sendo gravado, né? Ferrou. Eu sou pastor, eu vou pro namoral para mostrar para os crentes que olha como eu vou detonar a Globo, dentro da Globo. Meu irmão, a nossa guerra não é contra carne e sangue, irmão. Eu com a oportunidade na mão de ter uma palavra para a glória de Deus, para mostrar o amor de Deus, o cara vai e detona da forma mais grosseira, porque o problema do Silas é a educação, ele não tem educação. Ele não sabe falar, porque não é daquele jeito. Jesus nunca falaria daquele jeito. E não foi assim que Jesus conquistou as pessoas. Não me representa. Existe uma galera do equilíbrio aí. Só que como a gente não traz esses assuntos para dentro da igreja, porque não pode, né? A gente não dialoga a respeito. Porque os homossexuais estão aí. A gente vai fazer o que com isso? Vão matar? Ou a gente vai dar um jeito de receber esses caras aqui? Porque a única forma que eles têm de mudar é se for amando esse pessoal. Porque como é que eu vou falar pro cara? Que o cara já sabe que é pecado. Eles sabem, óbvio que sabem.
Como é que eu vou tocar num assunto? Eu vou tirar por mim. Meu irmão, para tu falar coisas a meu respeito, de mim mesmo, você tem que ser muito meu parceiro, porque senão eu não vou ouvir você não. Não te conheço, irmão. Como é que você vem avaliando a minha vida se eu não te conheço? Não tem relacionamento com você? Não sei quais são as suas intenções. Primeiro, para a pessoa falar o que ela tem para dizer de mim e dos meus erros, essa pessoa tem que ter muito vínculo comigo. Ela tem que ser minha amiga. Eu tenho que sentir confiança nessa pessoa e essa pessoa tem que manter um ambiente de muita confiança para que eu abra meu coração e permita que essa pessoa toque na minha ferida. Caso contrário, não vou deixar. Não é assim com você? Ou não? Então, se bota no lugar do outro. Eu não estou aqui para dizer que a homossexualidade é certa, não, porque não é pecado mesmo. Mas aí eu vou deixar esses caras lá fora, como é que eu vou fazer? Eu não vou convidar eles para entrar? Se Jesus já convidou, vinde a mim como estáis. Opa, o Senhor que disse vinde a mim como estáis, mas eu vou determinar como é que vai ser isso aí. Mas ninguém quer tocar no assunto, né? Que é proibido falar de gay na igreja. Ninguém está claro. Porque a igreja não está preparada. Pô, então a gente vai se preparar quando, então? Então quando é que a gente vai se preparar? Porque nos últimos 15 anos eu só ouço isso. Que a igreja tem que se preparar porque ela não está preparada para receber esse tipo de gente. Então, em quando é que a gente vai então se preparar? Nos preparar por isso. Por exemplo, lá na igreja eu vou fazer o Bob Marley Day. Ganhamos um cara para Jesus lá, o cara fazia a cover do Bob Marley. Pô, os maconheiros tem que estar onde? Na igreja, pô. Ou não? Pô, a única chance que eles têm de ouvir o evangelho e estar aqui entre nós para que a coisa mude eu tenho que abrir, ué. Então a igreja é lugar para todo mundo e para as diversidades. Porque existe Abel? Existe, mas existe Caim também. Pô, existe você, pô. Só que tem um problema sério. Eu já estou finalizando e para o final dessa reflexão. Só que tem um problema muito sério entre nós. Como nós temos um Adão dentro de nós, esse Adão quer tomar o lugar de Deus o tempo todo, não é? Não foi isso que Adão quis? Ele comeu a maçã por quê? Porque a proposta era ele ficar no lugar de quem? No lugar de Deus. Então, esse Adão está em mim e em você. Sabe quando é que esse Adão vai sair? Nunca. Está no kit da nossa natureza. Só quando Jesus voltar e a gente recebeu um novo corpo. Esse Adão está o tempo todo querendo tomar as rédeas da nossa vida, tomar o lugar de Deus. E qual é a primeira atitude desse Adão? Julgar o outro. Pô, mas o papel de quem julgar? É de Deus, pô. Eu amo, Deus julga. Eu profetizo, Deus julga. Eu prego, Deus convence. Eu amo, Deus transforma. Não sou eu. Aí fica um bando de gente que não conseguiu se transformar, querendo transformar outro. Pô, isso é hipocrisia, irmão. Tem um monte de coisa aí, tem um monte de segredo teu que você nem confessou para Deus, pô. Aí você se senta em cima do teu segredo e fica acusando os outros? Que isso? Isso não é papel do cristão. Isso não é para a glória de Deus, isso é para a tua. Para nossa, mas para Deus não é. Então é muito fácil eu sentar, né? Porque ninguém sabe dos meus segredos. Eu fingir ignorar que eu não tenho pecado e dizer assim, tá vendo aquele filho do fulano de tal lá, é pecador, não vale nada, maconheiro, safado, bandido. Aqui na minha igreja tu não é safado. E o cara aqui transando com a mulher do irmão. Ou você acha que isso não tem na igreja? Inocente. O cara está aqui, em casa bate na mulher, em casa ignora os filhos, em casa ele não está por inteiro, mas chega aqui, ele quer, você não, você pode, porque você tem dinheiro, você pode. Você não, que você é negro, não pode, preto não pode. Você não pode porque você é pobre. E assim a gente vai dizendo o que é de Deus e o que não é. E já reparou, o que é de Deus é aquilo que a gente gosta, e o que não é de Deus é aquilo que a gente não gosta. Pô, isso é conveniente, pô. Ou não? Eu sei, irmão, o que eu estou falando aqui é duro. Pede a Deus um ketchup aí para descer melhor.
Mas engula aí que é a palavra de Deus. Se você veio aqui hoje, essa palavra é para você, irmão. É para você, é para mim. É para nós. E aí, querido, só sei que termina o texto dizendo o seguinte, que é possível servir a Deus e ao próximo e estar muito longe de Deus. A Bíblia diz que Caim trouxe do fruto da terra ao Senhor, mas Deus não aceitou a Caim sua oferta. Presta bem atenção, Caim, ele pegou o fruto da terra e levou para quem? Está no texto. Levou para o Senhor. Então o problema não era a oferta dele. O problema não era o altar. O problema não estava na liturgia. O problema estava onde? O coração dele. Vou explicar isso melhor. Eu adoro essa explicação. Por exemplo, eu morava em Itaguaí, hoje moro pertinho da igreja lá. Itaguaí, quem conhece Itaguaí? Quem conhece Itaguaí aqui? Itaguaí fica um lugar privilegiado. Itaguaí, quando alguém me pergunta, onde fica Itaguaí? Eu falo, entre Angra e a Barra da Tijuca. Itaguaí. Onde eu moro. Lugar maravilhoso, né? Então vamos, para a gente finalizar o que eu quero dizer aqui, para a glória de Deus. Vamos supor que Deus tem uma missão para você em Angra dos Reis. E aí, essa é a missão que Deus tem para você. Angra dos Reis é a tua missão. Então, Deus fez de você o melhor piloto de carro da história. Então você é uma pessoa que tem habilidades e tem talentos para fazer a coisa. Mas Deus não só apenas te deu a habilidade e o talento de ser um grande piloto, mas também te deu uma Ferrari, um carro esportivo de alta velocidade e de uma qualidade incrível. Então Deus também deu a você o quê? Investimento. Então Deus deu a você habilidade, deu talento e deu investimento. A Rio Santos foi duplicada. Então uma bênção, né? Então você pega a Rio Santos, você vai pegar aquele tapete maravilhoso até chegar a Angra dos Reis. Então Deus não apenas te deu a habilidade e os investimentos e recursos, como Ele também está te dando a condição. E preste bem atenção, você está na estrada certa. Essa é a estrada que tem que te levar para a realização da tua missão. A tua missão está lá em Angra dos Reis. Para melhorar e facilitar a tua vida, você vai sair da onde? De Bangu. Você está a meio caminho. Você não precisa ir lá na Barra para poder voltar. Você já está em Bangu. Você está mais ou menos aí na metade do caminho. Ou pelo menos mais próximo do que fosse da Barra da Tijuca. Então você é um bom piloto, você tem um bom carro, você tem uma boa pista e você começou de um ponto favorável. Só que quando você sai da garagem do teu carro aqui de Bangu, em vez de você ir para Angra dos Reis, você pega uma outra estrada e você volta para onde? Para a Barra da Tijuca. Você tem a habilidade certa, você tem os investimentos certos, você está na estrada certa, mas no sentido oposto. Então, quanto melhor você for naquilo que você faz, você vai ficando mais distante de quem? Da tua missão. Quanto mais habilidoso você for, mais distante você vai ficando da tua missão. Quanto melhor for o carro, quanto melhor for o investimento sobre a tua vida, mais distante da tua missão. Quanto melhor for as condições do caminho, mais distante você vai ficando de Deus. E para piorar, você está na estrada certa, mas no sentido oposto. Então Caim estava nessa situação. A oferta era certa, o caminho era certo, as habilidades eram certas, mas o coração dele cada vez mais distante de Deus. As intenções dele estavam levando ele para longe de Deus. E aí o que Deus vai fazer quando a gente tem o melhor carro, quando a gente tem as condições, quando a gente está na estrada certa, quando a gente tem a habilidade certa? O que Deus vai fazer na tua vida? Vai bater o teu motor. A coisa vai começar a dar errada para você, porque a única chance que você tem de acertar é se alguma coisa der errada na tua vida. Você pode dar uma glória a Deus? Nem tudo que dá errado na nossa vida vem do diabo não, hein?
Talvez Deus esteja furando o teu pneu porque você está distante dele, porque é possível trabalhar para Deus com gente de Deus e estar longe de Deus. Isso é possível, hein? Nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino de Deus. O apóstolo João falou que tem muitos que estão no meio, mas não tem nada a ver com Deus. E aí Deus vai furar o teu pneu, irmão. Para você voltar para a direção correta. O fruto da terra de Caim era direcionada para o Senhor, mas o coração dele estava longe. Ele fazia para a glória de Deus, mas ele não era para a glória de Deus. Entende a diferença? O que vai impactar a sociedade não é o que eu faço para a glória de Deus, mas o que eu sou para a glória de Deus. Ah, mas pastor, eu faço ação social. Pô, tem um monte de ateu também que faz. E aí? Descobri o Brasil. Ah, legal. Ah, pastor, eu levo comida para... Eu trabalho com gente que é drogada. Legal, tem um monte de... eu conheço um monte de ateu que faz o trabalho melhor do que você. Só que o que o Brasil precisa não é de pessoas que façam, é de pessoas que sejam. Nós estamos em busca de bons referenciais, de pessoas que influenciam para o bem. Não só aquilo que falam, mas aquilo que vivem. Porque a vida e a prática têm um peso muito maior de impacto sobre a vida do outro do que aquilo que a gente fala. E as pessoas lá fora já estão cansadas daquilo que a gente diz, porque eles já perceberam que o que a gente diz não tem nada a ver com aquilo que a gente é. As pessoas lá fora já perceberam que tudo que a gente faz não tem nada a ver, na maioria das vezes, com aquilo que a gente é. E aí, o que a gente faz agora? Você pega essa manga, leva para casa, descasca e chupa. E chupa e vai pensando, Senhor, aonde eu tenho que mudar? Tenho que rever as minhas motivações. Porque eu posso achar que sou Abel, mas eu tenho sido Caim. Eu posso achar que eu esteja fazendo algo como Abel, mas na realidade o Senhor está me rejeitando o tempo todo. E aí a Bíblia diz que Deus rejeitou Caim e disse para ele, cara, aí ele ficou chateadinho. Claro, filhinho mimado, né? Todas as expectativas, nunca tinha recebido não. Aí Deus disse não para ele não soube lidar com não. E tem gente, tem crente que não sabe lidar com não, porque acha que Deus tem que fazer todas as demandas e todos os sonhos dele. Mas quem disse que o teu sonho é o sonho de Deus? Você tem que analisar isso aí, irmão. Não é todo sonho que você tem que Deus vai realizar, não. Achando que Deus tem a obrigação de realizar teu sonho. Ô, para o mundo que eu quero descer. Não é assim que funciona, não, irmão. Primeiro a gente tem que ver e analisar que sonho é esse aí. Porque esse teu sonho pode estar levando você para o lado oposto da tua missão, sem você perceber. Aí Deus falou para ele, cara, se você fizer o que é certo, eu não vou aceitar a tua oferta. Só que aconteceu o que com Caim? Depois de ter ouvido uma palavra como essa, ele não se humilhou. O que ele fez? Foi lá e matou o irmão. Por quê? Não tinha como matar a Deus, ele matou quem? Matou o irmão. Como é que se mata a Deus? Não tem como matar Deus, eu vou matar quem? O objeto do amor dele. Não é isso que está acontecendo no Oriente Médio? Os caras querem matar Deus, não tem como, ele mata quem? As meninas dos olhos de Deus. É igual o cara que foi estuprado quando era criança. E aí desenvolve a pedofilia nele. Quando ele estupra uma criança, ele está estuprando quem? Quem é na área de psicologia sabe do que eu estou falando aqui. Ele está estuprando quem? Aquele que estuprou ele. Não sabia disso não? Que ele projeta no outro aquilo que as demandas e os dramas dele. Não tem como ele fazer com o outro. O pai já morreu, não tem como fazer. Então ele faz no outro. Mas quando ele faz no outro, a imagem, a projeção dele é daquele que ele queria ferir. Porque Abel para Caim não era nada. Então ele matou porque ele queria matar Deus e não tinha condições de matar. Então eu vou matar esse cara aí. É fruto do amor de Deus, não é assim? Quando a gente é rejeitado e vê o outro sendo abençoado por Deus, a gente não fica meio com inveja e quer detonar, que a gente não aceita que o outro brilhe e a gente tenta
Só porque o outro é diferente, porque Deus está usando na personalidade dele, a gente não tenta matar o ministério do outro? Não é assim que funciona? Isso funciona até hoje, irmão. Isso é Bíblia. Então Caim, ele não se humilhou, mas a gente pode se humilhar. Caim não quis rever a sua vida, mas nós hoje temos a chance de rever a nossa vida. Caim não se arrependeu, mas nós temos a chance hoje de se arrepender, amém? Gostaria que você ficasse de pé. Quais são as suas motivações? Aonde está o seu coração? A que distância você está de você mesmo? Caim, durante o tempo, preste bem atenção aqui, Caim, durante a trajetória, ele se deformou tanto que ele já não se reconhecia. E a gente se reconhece aonde? No amor de Deus. É por isso que a gente precisa voltar para o primeiro amor sempre. Porque é no primeiro amor que a gente se reconhece em Deus. E a gente passa a ser aquilo que Deus quer para a glória dele. E a única chance de ser aquilo que Deus quer que você seja é você começando a ser quem você é. Esse é o primeiro passo. Eu sou isso aqui. A partir desse momento, do reconhecimento de quem eu sou e daquilo que eu deveria ser, então eu começo o processo de transformação na minha vida. E para a glória de Deus, a gente precisa se transformar todos os dias. Sabe quando a Bíblia diz que a gente tem que morrer todos os dias? Então, a gente tem que morrer agora. A semente só brota quando ela morre. Então a gente precisa se arrepender. Porque muitas das vezes a gente se coloca no lugar de Deus para julgar o outro. Muitas das vezes a gente não consegue mais rever as nossas intenções. Falta em nós discernimento. E tudo isso vai levando a gente para onde? Para longe de Deus. Então a gente tem que fazer o quê? Voltar para Deus. Qual é a tua distância do primeiro amor? Qual é a distância do primeiro amor? Então volta, pô. Quanto mais você voltar para o primeiro amor, mais você vai ser para a glória. Mais você vai ser para a glória de Deus, cara. Bicho, em vez de a gente ficar brigando, porque a gente não se ama. Em vez de a gente ficar jogando as coisas na cara do outro, porque a gente não se ama. Porque a gente não se tolera, porque a gente não se atura. Pô, Deus te atura, me atura. E nos dá uma segunda chance todos os dias. Pô, todo dia Deus dá uma segunda chance. Por que eu não posso fazer pelo outro aquilo que Deus... Ah, mas é porque dá trabalho. Irmão, quem disse para você que seria fácil? E quem disse para você que amar o outro é fácil? Esse é o desafio do Evangelho, pô. Isso é a base do Evangelho. É difícil mesmo, não é impossível. Basta apenas um coração estar disposto para isso. Eu queria orar com você, porque eu acho que é um momento de arrependimento. Da gente se arrepender. É o momento da gente rever mesmo a nossa vida, as nossas motivações, os nossos sonhos, os nossos projetos e colocar no crivo aí. Será que é de Deus? Será que é para a glória de Deus ou é para a minha glória? Não sei. Vamos ver, vamos analisar, vamos discutir, vamos dialogar. Conversando, fazendo um brainstorm, que é bacana. Você chega no teu quarto, chama Deus, chama todo mundo para fazer um brainstorm. Abre a Bíblia e diz, vamos fazer um brainstorm aqui. Sobre a minha vida. Rever os meus caminhos. E se há algum caminho mau, o Senhor me livra dele aí e me guia pelo caminho eterno, pô. Amém? Então feche seus olhos aí, curva a sua cabeça. Fala com Deus. Seja honesto com Ele, porque um doente só pode ser curado quando ele admite que ele está doente. Uma pessoa só pode ser transformada quando ela admite realmente que ela precisa dessa transformação. E eu também preciso, todos os dias. Essa palavra para mim é muito para mim. Uma palavra que tem ecoado muito no meu coração. Demais. Senhor nosso Deus, nós te louvamos. Porque Tu és um Deus muito amoroso. O Teu amor é tão profundo que o Senhor nos traz para uma reflexão, para que a gente possa melhorar, porque o Senhor quer fazer do Gustavo o melhor Gustavo que o Gustavo pode ser.
O Senhor quer fazer do Tiago o melhor Tiago que o Tiago pode ser. Deus quer fazer do Pedro o melhor Pedro que o Pedro pode ser. E a obra ainda não acabou. Deus ainda está fazendo a obra. Então se sujeita a essa obra, pô. Aceita que dói menos. Não é assim que todo mundo diz aí fora? Deixa Deus fazer a obra. Por isso, Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, te pedindo a Tua misericórdia, porque nós somos barro. Todos nós somos barro. Hitler era de barro. Martin Luther King também era de barro. Eu também sou de barro. Mas eu não quero entrar num caminho mau de prejudicar o outro, como muitos deles fizeram. Mas eu quero, Senhor, me colocar no Teu santo lugar para ser bênção para o outro, como outros homens fizeram, como o próprio Martin Luther King, Mandela, Gandhi, Madre Teresa e grandes outros homens e mulheres de Deus que fizeram a diferença. E eu também quero fazer. A começar por mim, Senhor. Trabalha na minha vida, no meu caráter. Ajusta aquilo que precisa ser ajustado. Porque eu não quero agredir ninguém. Eu não quero ser mal educado com ninguém. Mas também não quero deixar de falar a Tua verdade. Mas eu quero falar a Tua verdade com graça, com misericórdia, com amor. Tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Amar o outro como eu gostaria de ser amado. Agir com graça na vida do outro como eu clamo que o Senhor haja com graça sobre a minha vida. Agir com misericórdia na vida daquele que erra. Como às vezes, Senhor, quando eu erro, eu peço e clamo a Tua misericórdia e o Senhor dá ela para mim. E mesmo sabendo que eu não mereço, o Senhor dá para mim. Então, quando eu fizer o bem para o outro, eu tenho que ter consciência, Senhor, que eu não faço não é porque o outro merece, é porque o outro precisa. O bem quando eu faço para o outro não é porque o outro merece, porque o outro necessita, como eu necessito da Tua graça, da Tua misericórdia e do Teu amor, da Tua compaixão e do Teu perdão, Senhor. E que sejamos assim na vida do outro, porque então teremos a chance de mudar esse país. A começar num país que se chama Minha Família, que está lá dentro de casa. E que seja assim a nossa vida. E sejamos para a Tua glória, em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, seu ministério, a sua família, seus amigos. Que a gente seja sempre revendo o nosso chamado e a nossa missão. Que Deus abençoe sua vida. Pode sentar.